olha lá, doenças graves, tá? Que estão previstas. Essa lista, ela ampliou condições reconhecidas, tá? Que dispensam carência no INSS. Isso é muito importante, pessoal. Muita gente não sabe, mas eu paguei pouco tempo, eu ainda não tenho tempo de INSS para pedir ainda o benefício. Olha lá, existem aí, ó, vou falar das principais, tá? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplausia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão médica, tá, pessoal? Hepatopatia grave, olha lá, essa portaria de 2022, ela ainda acrescentou expressamente acidente vascular cerebral, olha lá, o AVC agudo e o abdômen agudo cirúrgico, nas hipóteses que atendem o critério de gravidade. Olha lá, também a discussão, tá, no caso do rol, caso não seja exaustivo, ou seja, doenças graves não previstas diretamente na lista, elas podem eventualmente ser reconhecidas pela jurisprudência ou pelo INSS no processo de gravidade. Agora tem uma coisa que é importante destacar: o que dispensa não significa que é a doença, tá? Olha lá, ou seja, a incapacidade para o trabalho ou a atividade habitual ainda precisará ser comprovada por perícia. O segurado deve manter a qualidade de segurado. A doença deve ser constatada após a filiação ao regime de previdência social e os demais requisitos normais devem estar presentes. O que acontece? Não adianta você entrou, por exemplo, começou a pagar o INSS e já tinha essa doença e já acha que já tem direito a receber algum benefício, tá, pessoal? Caso contrário, mesmo estando em lista de doenças graves, pode haver um indeferimento. Além disso, a dispensa da carência não significa que o valor do benefício ou o procedimento de concessão vai ser diferente, apenas que o tempo mínimo de contribuição exigido ele é eliminado, que é a carência de 12 meses. Existem doenças que entrou, lúpus, se eu não me engano, epilepsia. Vale a pena você se consultar, tá? No caso, ó, na prática, o segurado que se encontra cometido dessas doenças graves, ele deve adotar diversos cuidados. Manter a situação contributiva regular, não é porque tem a doença que foi reconhecida, vão parar de pagar, tá? O INSS, infelizmente, tá, pessoal? Isso não sou eu que faço as regras, é as normas, tá? Reunir laudos, exames, relatórios médicos que comprovem a doença, a incapacidade e o nexo temporal entre o início da doença e o tempo de filiação no regime geral de previdência, acompanhar o requerimento pelo portal ou pelo aplicativo Meu INSS, em caso de indeferimento, considerar o recurso ou intervenção de um advogado especializado em direito, tá, previdenciário. Orientação jurídica vai te ajudar demais, tá? Vale observar também que a função da reformulação das regras e das novas portarias, a lista de doenças ela também sofre alterações. Então a divulgação, por exemplo, da inclusão do AVC, do abdômen agudo em 2022, demonstra que está sempre se renovando. E outra, nós estamos vivendo um período mundial aí que está aparecendo doenças, muitas doenças que já se considerava eliminadas, estão retornando. Tá, nós estamos vivendo um período bem difíceis, né, pessoal? Nós estamos vendo aí em questão de mundo. Aqui no Brasil é pior, que aqui é o fiofó da Maria Joana. Aqui é uma coisa de louco. Uma terra rica como essa, produtiva, um povo trabalhador. Só que mas isso é assunto para outra pauta. Bom, a importância do mecanismo dessa dispensa de carência, ela reside no fato de que em situações graves você não precisa ficar muito tempo esperando, aguardando, fragilizado,
porque a exigência é demais. E outra, vocês viram, não é porque você tem a doença que, opa, já está tudo garantido, já posso contar, não. Você pode chegar na frente de um perito com a doença, está listada, com toda a documentação. E como nós falamos em alguns outros vídeos, o perito geralmente ele não é especialista. E ele pode olhar para você e achar que esses sintomas, que essa doença não é tão grave como você está falando, que os seus sintomas não são tão verdadeiros. Porque, infelizmente, aqui o honesto é tratado como fraudador. Quem paga imposto hoje é ladrão. O empresário que dá emprego, que mexe, que ativa a economia, esse é tratado como se fosse bandido, explorador. Quer dizer, as pessoas estão vivendo, é o poste mijando no cachorro, é uma inversão de valores total. Hoje quem vai preso é o pai de família honesto, porque ele deu uma bronca no filho de menor, e o traficante preso com 80 quilos de cocaína é liberado no mesmo dia na audiência de custódia. É assim que nós estamos vendo, e é assim que caminha. Não teve lá no Rio de Janeiro, né, os bandidos que foram mortos? Agora querem indenizar as famílias do bandido. Adivinha quem vai pagar a indenização? Agora, e os policiais que foram mortos? E os pais de família que esses bandidos mataram antes de morrer? Será que vão indenizar as famílias desses pessoal também? Como é que vai ficar isso? Porque pode ter certeza, nenhum santinho morreu ali. E ali deve ter muitos deles que mataram muita gente inocente. Será que também vão indenizar a família desses inocentes? É o país que nós estamos vivendo hoje, né, pessoal? Mas você é contra tudo isso? Mas na hora de você ir lá colocar o seu voto, o que você faz? Você coloca muitas vezes, o você que eu falo, não estou dizendo todos, mas uma grande parte, eu sei disso, eu sou contrário a isso. Mas na hora de votar, vai lá, põe o dedinho, votando em quem é a favor de tudo isso. Eu não quero meu filho metido nas drogas, mas vai lá, vota para deputado, para senador, pessoas que são favoráveis à liberação das drogas. Eu acho que bandido tem que ir para cadeia, mas aí lá vota em deputado e em senador que é contra colocar bandido na cadeia. Quer dizer, e pior que você vai falar às vezes com uma pessoa dessa, a ignorância é tanto que quer te bater, quer te agredir, sabe? É o país que a gente vive, pessoal, infelizmente. Uma terra abençoada, onde aqui tudo que se dá, que se planta, que se colhe, e infelizmente. E quando aparece alguém querendo mudar e dar jeito, querem matar a pessoa, é problema, viu? Bom, quando falamos em benefício de incapacidade, estamos nos referindo a dois tipos, tá? A incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e a permanente, que é a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, depois da promulgação da reforma da Previdência, que é aquele probleminha, né? Se ela não for acidentária, quer dizer, se não acontecer a invalidez dentro do trabalho por um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, prepare-se que você vai se aposentar só com 60% daquilo que você ganhava. E se você não conseguia manter a sua família ganhando 100%, imagina passar a ganhar 60%. Como é que fica a coisa, né? Mas pessoal. E enquanto isso, os nossos governantes alugando barquinho para ficar passeando lá na Amazônia, dando do bom e do melhor para um bando de sem vergonha que vem de tanto lugar do mundo para cá, que não estão nem aí para a Amazônia, eles estão querendo o que tem debaixo, no solo amazônico, né? Estão vendendo a Amazônia, essa que é a verdade, tá? Para isso que essa reuniãozinha está acontecendo lá em Belém do Pará. Vendendo, literalmente vendendo a Amazônia. Esse papo que a Amazônia é dos brasileiros, isso é conversa para trouxa, tá? Que não é mais dos brasileiros. Tá legal? Meu amigo e minha amiga, você que tem uma doença como essa, ficou bem claro, né? Não significa que a doença vai lhe dar direito ao benefício. Por quê? Porque vai ter que ser passado por uma avaliação por um perito. E é aquilo, né? O perito do INSS, nós sabemos como uma grande parte age.
Aqueles que são sérios, eles vão avaliar a condição e a gravidade da sua doença com relação à sua profissão, ao seu trabalho. Tem que ter uma ligação. O que pode acontecer no máximo também é encaminhar você para uma reabilitação profissional para te colocar em algum outro tipo de função, tá? Infelizmente é assim. Quem me acompanha aqui no canal, acompanha meus vídeos, está por dentro do que está acontecendo no INSS. Não é moleza. Não quer dizer que você tenha câncer, que você vai receber seu benefício, não, viu? Acredite se quiser. Tem muita gente que quando recebe aí o diagnóstico de câncer vai para o INSS e toma uma negativa. Aí fala assim, mas tem gente que está com câncer e não tem demonstrando nenhuma incapacidade. É mesmo, mas e psicologicamente? Como é que essa pessoa fica? Imagina você receber um diagnóstico desse. É que enquanto a pimenta é lá nos outros, né, dos outros não arde. Quando é no nosso é problema, né? É difícil. E hoje em dia o que menos se tem é sensibilidade para se entender e compreender ou se colocar no lugar do próximo. Por isso que eu falo para vocês, sabe, sejam fortes. Eu sei que não é moleza, mas procura o apoio da família nesse momento, é muito importante. E segue em frente, gente. Os desafios, sabe, pedindo a Deus força e lutando, porque nós não viemos para cá, para esse mundo, para enfrentar uma colônia de férias, está bem claro isso, né? Nós viemos para cá para aprender, e muitas vezes nós vamos ter que aprender com os nossos próprios erros, tá bom? Meu amigo e minha amiga que me acompanham, muito obrigado, que Deus abençoe sempre a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade. Eu tenho hora que eu falo certas coisas aqui, é de doer no coração, mas é a realidade que a gente está vivendo. É o que eu já falei, não adianta tem gente que vem no comentário aqui tentar ofender. Não ofende, não. Eu fico com pena, porque a verdade tortura alguns ouvidos aí do outro lado, né? São esses que vão lá na caixinha e são praticamente responsáveis por porcaria que nós estamos vivendo hoje. País largado e jogado para as traças, sem direção, sem nada. Mas que Deus abençoe sempre a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. E vamos seguir em frente, tá? Vou deixando aqui um forte abraço e até os próximos vídeos.